o Universo UFPB está no ar. Aqui vamos falar das descobertas, pesquisas e ações desenvolvidas na Universidade Federal da Paraíba. Seja bem-vindo e confira os destaques desta edição. Já pensou em encontrar uma espécie de animal nunca vista antes? Pois é, tem professor daqui da UFPB que descobriu um novo peixe com a ajuda das redes sociais. No quadro Por Dentro da UFPB, a gente vai responder a perguntas feitas por estudantes. Hoje, você vai entender como é calculado o valor das refeições no restaurante universitário. Importante lembrar que os estudantes e as estudantes assistidas com auxílio residência universitária ou com auxílio restaurante universitário não pagam as refeições. Você também vai saber mais sobre o Centro de Vivência do Campus 1 e os serviços disponíveis lá. E aqui no Universo, toda semana, você vai ficar por dentro dos direitos dos animais, com o professor Francisco Garcia. Nós temos visto todos os dias na mídia a quantidade de maus-tratos a que os animais, de um modo geral, são submetidos. E também vai receber dicas de saúde com o médico e professor André Teles. Você sabia que 80% dos infartos e ataques cardíacos podem ser prevenidos? Mas para isso precisamos incluir em nossa rotina alguns hábitos. E tem música nesta edição? Tem sim, senhor. A gente mostra um pouco do trabalho feito pela Orquestra Sinfônica da UFPB. É agora, no Universo UFPB. Com tantas espécies de animais já catalogadas no mundo inteiro, será que ainda é possível encontrar uma novidade? Um pesquisador aqui da UFPB prova que sim. Recentemente, ele registrou uma nova espécie de peixe que foi encontrada entre os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. E mais, com a ajuda das redes sociais. Vem saber como foi. De vários formatos, cores e tamanhos, eles podem viver em água doce ou salgada. Encontrar uma espécie desconhecida é um marco na vida de qualquer estudioso. Quando a gente viu aquele peixe ali, a gente já sabia que era uma espécie nova. E quando a gente viu a coloração, viu que ele era completamente diferente dos peixes que a gente conhecia aqui, então lá no momento a gente já viu, ó, essa aqui é uma espécie nova, aí foi uma alegria só. Uma alegria e tanto para o professor Telton Ramos, coordenador do Peixes da Caatinga, projeto da UFPB. Então, essa espécie foi descoberta por um morador, né, que mora num assentamento, e aí ele enviou a foto para um pesquisador amigo nosso. Esse pesquisador mandou a foto para a gente, né, e a gente viu que era uma espécie completamente diferente das espécies que a gente conhece, né, da região. Então, a gente viu que a possibilidade dessa espécie ser uma espécie nova, né? Então, a gente ficou louco, né, quando viu aquilo ali. Então, a gente decidiu, né, montar uma expedição. Né? A gente não tinha recursos no momento e terminamos fazendo uma vaquinha lá no Peixes da Caatinga. O pessoal contribuiu. E ali estava a descoberta de um peixe sazonal, que vive conforme a chuva em poças ou pequenas lagoas. A maioria dos peixes são encontrados em rios, né? Então você sabe da conexão do rio com o outro. No caso desse grupo de peixes é um pouco diferente. E os parentes próximos desse peixe, né, estão em Tocantins, na bacia do rio Tocantins, na bacia do São Francisco e no Ceará. Né? Então, tem uma certa distância e aí a gente está tentando entender, através da biogeografia ou através da ecologia, como é que esse peixe surgiu ali. Mas não basta conhecer a nova espécie, é preciso fazer o registro científico. A gente traz alguns exemplares para cá, para a universidade, certo? E aí a gente vai medir, vai fazer as contagens, né? Vai fazer a caracterização dos exemplares, da espécie, certo? Para descrever uma espécie, a gente vai ter que provar, né, como essa espécie, quais são as características dessa espécie que difere das outras espécies. Certo? Então, a gente tem que mostrar, né, quais são as diferenças, tipo o jogo dos 7 erros. Sabe? A gente pega esse peixe aqui e vai dizer ele é diferente desse, né? E aí a gente mostra essas características e aí isso a gente vai publicar numa revista científica, não é? É tipo um batismo, né? aquele artigo, né? E aí depois que é publicado, né, numa revista científica, é que esse peixe é considerado uma espécie nova. Né? E no momento de batizar o peixe? Ultimamente eu tenho descrito espécies e tenho colocado nomes, né, de pessoas importantes daqui do Nordeste. Por exemplo, a gente escreveu uma espécie chamada Parotocinclus jacksoni, né, justamente em homenagem ao Jackson do Pandeiro.
usando esses nomes, geralmente a espécie termina sendo mais reconhecida, as pessoas tendo um olhar diferente para essas espécies. Então, a gente, para ajudar na conservação dessas espécies, que a gente sabe que um dos grandes problemas na conservação dos peixes, né, aliás, dos animais no geral, é a falta de conhecimento. Então, quando a gente utiliza um nome desse aí, as pessoas já se popularizam um pouco mais com aquele peixe e aí tem uma certa vontade de conservar aquele peixe, né, aquele organismo lá. Boa estratégia essa, hein? Você vai conferir agora o quadro Por Dentro da UFPB. É a hora do estudante perguntar e a gente responder. Hoje vamos tirar a dúvida da Maria Eduarda Tavares sobre o restaurante universitário. Tem alguma possibilidade do valor do RU ser reduzido? Olá, Maria Eduarda, obrigado pela pergunta. Olhem só, o valor da refeição no restaurante universitário é fixado em processo licitatório, de modo que não há como a PRAP baixar ou reduzir, tampouco aumentar o valor dessa refeição. Agora, é extremamente importante lembrar que os estudantes e as estudantes assistidas com auxílio residência universitária ou com auxílio restaurante universitário não pagam as refeições, é a PRAP quem custeia essas refeições. Vamos falar sobre mundo animal? Já parou para pensar nos direitos que eles têm? Toda semana, o coordenador do Núcleo de Justiça Animal da UFPB vai falar um pouquinho desse assunto. Hoje, o professor Francisco Garcia vai contar como surgiu esta área do direito. O direito animal é o novo ramo do direito que visa a estudar os caminhos jurídicos viáveis, a fazer com que os direitos desses seres sejam garantidos, tal como estabelece a nossa Constituição Federal em seu artigo 225. E nós temos visto todos os dias na mídia a quantidade de maus-tratos a que os animais, de um modo geral, são submetidos. E aqui no Campus 1 da UFPB, notadamente no Campus 1, temos assim situações atrozes em face dos animais que aqui são abandonados pela população. E foi dentro desse cenário, dentro desse contexto, que nasceu o projeto de extensão intitulado Núcleo de Justiça Animal da UFPB, é o NEJA, que visa exatamente a fazer com que, a buscar os caminhos viáveis, a fazer com que os direitos fundamentais desses mesmos animais sejam garantidos e assim a sua dignidade seja preservada. E você conhece o Centro de Vivência do Campus 1 da UFPB? Heloísa Holanda esteve lá e mostra pra gente os serviços oferecidos. O Centro de Vivência da UFPB é um local voltado para auxiliar os alunos da universidade. Ele fica localizado no Campus 1, em João Pessoa, e conta com alguns serviços. Aqui você encontra o Passe Legal, um local onde os estudantes podem recarregar o cartão de transporte utilizado nos ônibus. Agências bancárias para resolver questões relacionadas a finanças. Uma unidade dos Correios, empresa responsável pelo envio e entrega de encomendas. Além disso, o Centro de Vivência também é um espaço para apresentações artísticas, como o Festival de Danças Populares, um evento semestral que busca valorizar a cultura do Brasil. O assunto agora é saúde. O médico André Teles vai trazer dicas toda semana para te ajudar a ser mais saudável. Vamos conferir. Oi pessoal, você sabia que 80% dos infartos e ataques cardíacos podem ser prevenidos? Mas para isso precisamos incluir em nossa rotina alguns hábitos. Mantenha uma alimentação equilibrada e evite alimentos industrializados e ricos em gorduras trans e saturadas. Importante dizer que o sal é um grande inimigo do nosso coração e o consumo máximo recomendado é de 5 gramas por dia. Cerca de 30 minutos de exercícios físicos diários fazem com que o seu coração trabalhe com mais eficiência, melhorando a circulação do sangue e ajudando na diminuição da glicose e também no risco de trombose. Eu sei que é difícil, mas tente evitar o estresse. Em situações de muita tensão emocional, há uma maior liberação de hormônios como a adrenalina, fazendo com que os batimentos cardíacos e a pressão arterial aumentem. Por isso, busque relaxar e pratique atividades que lhe proporcionem bem-estar e inclua no seu dia a dia leituras prazerosas, a prática da meditação, ouça uma música que lhe faça bem e, nesse quesito, os exercícios físicos também são indicados. E por falar em música, tá aí algo que pode nos transportar para vários lugares. Você já sentiu isso ao ouvir música? Te convidamos agora a embarcar com a gente rumo ao universo da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal da Paraíba. É música que faz um bem danado aos ouvidos, viu? Como mostra a repórter Vanessa Costa.
Instrumentos que juntos produzem música. A harmonia, a melodia e o ritmo em sintonia são a característica principal de uma orquestra sinfônica. É um equipamento de vários músicos que possibilitam as sonoridades mais diversas e que possibilitam também, por apresentações, um maior conhecimento do público sobre os diversos repertórios, diversos instrumentos existentes e diversas possibilidades sonoras, né? Se engana quem pensa que a música clássica não pode dialogar com diversos estilos musicais e público de idades variadas. É quebrar um pouco essa ideia de que a música clássica ela é para gente mais velha, ela é chata. Não, é super interessante, é bonito, ela conversa com música popular. A gente toca música contemporânea às vezes, ou seja, músicas que estão sendo feitas agora por compositores daqui da Paraíba. Então é uma orquestra que passeia no repertório de forma para trazer mais as pessoas, para entender o universo sinfônico. E também temos conceitos didáticos para as crianças. Para quem nunca viu uma orquestra, que é conduzida por Tom Drummond, que é um dos músicos da orquestra, ele faz um conceito super dinâmico para mostrar para a criançada que a orquestra é uma coisa massa. E elas saem encantadas, querendo vir para o concerto e tudo mais. Concertos internacionais, homenagens a músicos da cidade. Ensaios diários e um espaço aberto a toda a comunidade. Normalmente, quando a gente vai para um concerto, é que alguma coisa chamou a atenção da gente. Ou o repertório, ou o solista. E, assim, eu nunca fui para um concerto para dizer, não gostei desse concerto. Sempre tem uma coisa que surpreende. Para oferecer ao público um repertório eclético e promover a troca de experiência entre os músicos, a orquestra costuma receber convidados de todo o país, aqui na UFPB. E aí cada semana o teatro fica de uma cor aqui, né? Pode ter um cenário, pode ser uma coisa mais clássica, mas depende do que a gente está tocando. Fundada em 2013, a Orquestra Sinfônica da UFPB atua como uma vitrine cultural. Nosso papel é representar a nossa instituição e da melhor forma como a gente sabe fazer, que é musicalmente, né? Então a gente serve a instituição dentro de pequenas atividades, obviamente que quando a gente tenta fazer da melhor forma possível dentro do nosso efetivo, e aí a orquestra expõe justamente o nome da nossa instituição, musicalmente. E para os estudantes, um verdadeiro laboratório, que promove o espaço de música na prática. Vai ser uma oportunidade que o aluno vai ter de estar convivendo com uma experiência de repertório diferente, com maestros diferentes, com músicos de experiências diferentes, e isso aí enriquece demais quando o aluno precisa entrar no mercado de trabalho. E você, ficou interessado em participar de alguma atividade da UFPB? A gente sempre está apresentando, né, no nosso Instagram, né, da UFPB, né, a inscrição, porque tem concertos, né, didáticos, né, que vai explicando, vai mostrando, né, como é que se funciona a orquestra, os instrumentos, e é só ficar ligadinho, né, lá e para participar. É sempre uma experiência única e eu acho que todo mundo deveria assistir um concerto. Bateu uma vontade danada de assistir a um concerto agora, viu? E o Universo UFPB termina aqui. Você pode rever esta edição em nosso canal no YouTube e para ficar por dentro também de outras notícias da UFPB, siga nossos perfis no Instagram, no Facebook e no Twitter. Você fica agora com um pouco mais da música da nossa Orquestra Sinfônica. Em seguida, você confere a agenda UFPB com um resumo de acontecimentos dos próximos dias aqui na Universidade. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.